Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa. Nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 20, com o objeto de conhecimento, o ambiente descrito por meio da língua, com detalhamento, o texto descritivo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o tipo textual descritivo, tentando entender as suas particularidades e nos aprofundando em alguns exemplos. Vamos à aula. O ambiente descrito por meio da língua, tentar entender um pouquinho sobre como, muitas vezes, dentro da literatura ou outros gêneros textuais, a gente percebe o tipo textual descritivo de como ele vai funcionar para incrementar, aumentar o nosso léxico, aumentar a exposição, transmitir, receber conhecimentos objetivos da linguagem. Então, a gente precisa retomar um pouquinho algumas ideias que eu sei que você já tem, sobre esse tipo textual. Então, o que já sabemos sobre a descrição? É o tipo textual no qual algo ou alguém é caracterizado, dar essa caracterização. Então, a gente sabe que o adjetivo é a classe de palavras responsável por caracterizar. Então, o tipo descritivo ele vai ter muitos adjetivos. Continuando, sendo possível ao leitor criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito, de acordo com a descrição efetuada. Se você já leu algum texto, alguma descrição, não vamos falar sobre cotidiano, quando você está lendo, por exemplo, uma fofoca, alguém está te mandando uma mensagem descrevendo tudo o que aconteceu, descrevendo como era a pessoa, e você consegue visualizar. Porque esse é o poder que as palavras têm em você. Você começa a visualizar se a pessoa era baixa, se ela era alta, a partir das palavras, se ela gritava ou se ela falava baixo. Então, tudo isso vai ser possível a partir dessas descrições do texto descritivo. Nós usamos ele o tempo todo. Se você vai comprar um celular, você lê a descrição daquele celular, quais são as suas características, tudo aquilo que ele tem a oferecer antes de você tomar uma decisão. E essa descrição pode ser objetiva ou subjetiva, a gente vai tentar entender também um pouquinho isso. E o tipo textual, a gente já sabe que dentro dos tipos textuais nós temos vários gêneros. Então a gente vai dar uma olhadinha nesses gêneros agora. Em quais gêneros textuais normalmente podemos utilizar o tipo textual descrição ou o tipo textual descritivo? A primeira possibilidade que vocês estão vendo aí é o cardápio de restaurante. Já deu até fome olhando esse tambaqui maravilhoso, com esse baião, essa farofa e esse vinagrete. Quem é o verdadeiro amazonense gosta muito de um tambaqui assado, bem, bastante sal. Olha lá, peixe fresco, assado com escama. Porque no cardápio do restaurante, às vezes a gente não tem imagem, né? Você precisa fazer o cliente visualizar para ver se ele vai se interessar por aquilo. Se de repente não tem um ingrediente que ele não goste. Então, o peixe fresco, para dizer ali que o peixe não tem muito tempo que foi pescado, assado com escama, acompanha farofa e baião. E esses R$40 aí são muito mentirosos, porque eu duvido muito que a gente ache um tambaqui assado hoje em dia a R$40. Cru, você talvez ache. Assado, não. Deu fome. Vamos continuar. Então, no cardápio, a gente tem aí essa possibilidade de descrever quando a gente precisa saber como um prato vai ser constituído. Anúncio nos classificados. Vendo moto. Está novinha. Olha lá, já começa aquela adjetivação, né? Tínhamos o peixe fresco, assado. Aqui, o da moto, você vai buscar lá, se de repente quer comprar uma moto seminova para não pagar tão caro, você olha no anúncio. Hoje em dia, nos jornais, as pessoas não olham mais tanto, né? Olha num aplicativo lá, que as pessoas se livram, vendem as coisas, usadas, seminovas. Então, está novinha, preta, pintura metálica, e você já começa a visualizar a moto para saber se é do tipo que você quer, se você não quer uma outra cor. Assento de couro, carenagem reforçada. Então, o tipo textual descritivo está já sendo marcado, descrevendo o produto. Então, em classificados é muito fácil de achar, anúncios no geral. Continuando, relato de viagem histórico, primeiro documento sobre o Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha, os portugueses chegam ali em 1500, Pero Vaz de Caminha relata esse primeiro encontro com os nativos e fala principalmente deles, mas também um pouco sobre o espaço em que ele se encontrava naquele momento, reportando a coroa portuguesa por meio de carta sobre como era aquele local. Então ele dizia, a feição deles é serem pardos. Então, falando um pouquinho sobre o tom de pele
dos nativos brasileiros, dos verdadeiros nativos, né, os indígenas que estavam ali antes da chegada dos portugueses. Maneira de avermelhados, já pensa aí no sol, né, transformando a pele numa cor de bronze ao longo de vários anos de evolução, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Então ali falando sobre a feição, você já consegue... Imagina só você, esse texto tem mais de 500 anos. E serve para que você tenha uma ideia, pelo menos no quesito textual, sobre como eram as pessoas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Andam nus, sem nenhuma cobertura, realmente porque o calor era muito grande, as vestes eram bem limitadas, né? Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, as partes íntimas, não tinham estima, eles não se preocupavam com isso. Isso era um pudor que vinha do europeu, do português que estava chegando lá. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Já dá uma ideia aqui no beiço, né? Como se tivesse... Pense num piercing, mas muito grande, abrindo aqui um buraco no lábio, que provavelmente tinha alguma característica ritualística, ou para falar um pouquinho sobre hierarquias. De comprimento de uma mão travessa, então era muito grande, né? Da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. É curioso a gente ter essa imagem do indígena, a gente não imagina. Claro, existiam vários núcleos indígenas pelo Brasil, esses que os portugueses encontraram tinham essas características. Metem-nos pela parte de dentro do beiço e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita com roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Então eles conseguiam organizar isso de um jeito que não fosse atrapalhar nessas funções mais básicas. Percebam então que nós temos aí uma descrição do nosso indígena, né, como ele se mostrava no primeiro contato com os portugueses. Então o tipo descritivo aqui ele é muito marcante. E agora é importante que a gente diga, a gente vai falar sobre outros gêneros textuais, nesse a gente já percebe um pouco, que o tipo descritivo ele geralmente não vem sozinho, ele vem com outros tipos textuais. Os textos, os gêneros, eles apresentam essa multiplicidade de tipos. Então, no mesmo, numa literatura, por exemplo, num conto, a gente vai ter a narrativa, mas ao mesmo tempo nós vamos ter a descrição. Afinal de contas, você precisa contar aquela história, a ordem, a sequência dos fatos, ao mesmo tempo que você vai falar sobre determinados personagens e você quer dar as características mais marcantes, mais importantes para aquela história. Ao mesmo tempo, quando você conta uma história para um colega, uma piada, você às vezes vai contar a sequência dos fatos e vai contar sobre as pessoas envolvidas e dar essas características físicas que você acha importante. Então, os tipos textuais, eles acabam se misturando e aparecendo ao mesmo tempo em outros gêneros. Vamos ver o nosso próximo exemplo. Notícia aqui no nosso Semean Esportes. Nacional e Peñarol protagonizam um jogo emocionante em Manaus. Aqui a gente está falando sobre crônica esportiva. Imagine num tempo em que você não conseguia ver os jogos do campeonato amazonense pela televisão, porque não tinha televisão, ou só ouvia pelo rádio. A crônica esportiva era muito importante porque precisava transmitir ao seu leitor ou ao seu ouvinte, no caso do rádio, todas as emoções e tudo que de fato aconteceu. Grandes jogos históricos só possuem registros por conta dessas crônicas. Claro que também isso foi se perdendo com o tempo por conta das mídias, porque você consegue acompanhar condensado de jogos, mas ainda existe sim, como no caso do nosso texto aqui. Olha lá. Em um confronto cheio de emoção no estádio da Arena da Amazônia, o Nacional de Manaus e o Peñarol de Itacoatiara duelaram em uma partida acirrada neste domingo. Com um público animado... Aí começa a nossa descrição, né? O público estava animado, as equipes estavam dispostas, e ali o placar 2-2, deixando torcedores e jogadores no limite até o apito final. E vocês vão ver que a narrativa, o tipo textual narrativo vai se misturar aqui com o descritivo. Vamos ter descrições das jogadas e vamos ter também a narração de como funcionou. O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Peñarol, que abriu o placar com um belo chute de fora da área aos 22 minutos. O Peñarol, porém, não se abalou e empatou ainda no primeiro tempo, após um cruzamento preciso que encontrou o atacante para o gol de cabeça. Então a gente consegue visualizar a cena, a descrição, né? Como nós tínhamos um cruzamento, encontrou o atacante e ele cabeceou para o gol.
No segundo tempo, o Penharol surpreendeu e virou o jogo, aproveitando um contra-ataque rápido, mas o Nacional, pressionando nos minutos finais, conseguiu o empate em uma jogada ensaiada de escanteio. Olha lá, visualizando aí uma jogada ensaiada de escanteio, talvez um toque curto ali, garantindo o placar igualitário. E a descrição, como eu falei para vocês, vai se misturando com a narração. O jogo foi um verdadeiro espetáculo, com lances emocionantes, defesas incríveis e torcidas vibrantes. O resultado manteve as duas equipes bem colocadas na tabela, prometendo ainda mais emoção nos próximos jogos do campeonato estadual. E a nossa ficha técnica, muito comum também quando a gente fala sobre jogos, né? O placar, os gols, aqui não tem, mas geralmente se fala também quem foram os autores, o local e o público. Essa pequena descrição também sobre os fatos que envolviam o jogo. Na música também a gente vai ter essa mistura entre tipos textuais no mesmo gênero, tentando trazer essas duas para criar a ficção. Nós temos a balada, né? A música de Renato Russo, Faroeste Caboclo, lá do nosso Legião Urbana. E o Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão que deu notícia do duelo na TV. Aí nós temos a mistura narrativa, né? Na sequência, dizendo a hora, o local e a razão. No sábado, então, às 2h, todo o povo, sem demora, foi lá só para assistir. Um homem que atirava pelas costas acertou o Santo Cristo e começou a sorrir. Descrição com narração, sobre como a personagem age de determinada forma e quais são as suas expressões quando acontece isso. Sentindo o sangue na garganta, João olhou para as bandeirinhas e para o povo a aplaudir, e olhou para o sorveteiro e para as câmeras e a gente da TV que filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que vivera até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança. Se havia crucis virou circo, estou aqui. E nisso o sol cegou seus olhos, e então Maria Lúcia ele reconheceu, ela trazia a Winchester 22, a arma que seu primo Pablo lhe deu. A gente fala desses poemas que contam uma história, a gente chama de balada, geralmente, tá? Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é. Aí nós temos a fala do personagem. E não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão. E Santo Cristo, com a Winchester 22, deu 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. Com essa ilustração também muito bonita da música de Renato Russo. Então percebam que a descrição ela vem acompanhada também de narrativa, principalmente quando a gente está falando sobre ficção, uma música como essa balada Legião Urbana, contando essa história, colocando essas características marcantes dos personagens para poder criar essa ambientação, que não tem a ver só com espaço, tem a ver também com tudo que nós observamos e que transmite determinadas emoções. Nosso texto, da leitura e análise de diferentes gêneros textuais, podemos observar que o tipo textual da descrição está presente em diferentes textos, vimos cardápio, vimos anúncios classificados, mesmo que de forma não predominante. Então, o tipo narrativo pode ser predominante com traços descritivos, para auxiliar a constituição de processos de persuasão, o convencimento e a narração. Persuadir o leitor para ele se sentir naquela história, né? Então, a descrição é um tipo textual que frequentemente permeia outros tipos e é predominante nos seguintes gêneros. Sabe que vai aparecer bastante no folheto turístico, no anúncio classificado, em que não vale a pena ficar narrando, você precisa descrever, você precisa chamar a atenção para aquele produto, no anúncio. Relatórios científicos e outros também. Então, o texto descritivo é aquele que descreve detalhadamente as características de algo, seja um objeto, pessoa, animal, lugar ou situação. É a nossa definição para que vocês possam anotar, para que possam registrar e entender. Então isso pode ser feito pela fala ou pela escrita, quando eu conto uma história, por exemplo, ou quando eu escrevo uma mensagem de rede social, por exemplo. Pode incluir as características mais gerais e as mais específicas. O objetivo de quem produz esse texto é transmitir as observações e sensações do que é descrito. Afinal de contas, num texto literário, por exemplo, você precisa causar sensações no seu leitor para que o texto ele tenha um valor literário.
Em outras palavras, o autor capta as impressões e as descreve. Imagina, né, um autor imaginar um personagem, como a gente vai ver na sequência daqui a pouquinho. A gente precisa visualizar como o autor visualizou, embora a gente também coloque as nossas impressões. Quem lê ou escuta esse tipo de texto forma uma imagem na mente, como se visse uma fotografia. E é mais legal no caso da literatura, porque você mesmo coloca as suas impressões, o que você pensa, e o texto se transforma e ganha outros significados para você. Então, conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em subjetivas e objetivas. E a gente vai ver justamente sobre essas subjetivas e objetivas, que tem a ver com a forma que o autor lida com aquela pessoa que está criando aquela imagem, lida, se é algo que são as impressões dele ou a realidade em si. Então, a descrição subjetiva evidencia as impressões pessoais do emissor. Então, é aquilo que ele acha. É como se você pensasse sobre uma pessoa que ela é bonita, mas outra pessoa não acha que ela é bonita. Então, você pode dizer, tal pessoa era bonita. Isso é objetivo? Depende, porque a beleza, ela varia. Então, vai depender do emissor do texto. A descrição subjetiva tem a ver com as impressões pessoais. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Opa, peraí, os lábios são de mel? Isso aqui tem a ver também com essa idealização do autor, de querer transformar essa personagem, que é a Iracema, do José de Alencar, em uma personagem idealizada, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Ela pode ter cabelos pretos, ok, isso pode ser um fato, cabelo preto. Mas essas associações de imagem têm a ver com a idealização do próprio autor. E mais longos que seu talhe de palmeira. É uma descrição bastante famosa, tá, na literatura brasileira, de Iracema. O favo da jati, então temos elementos regionais, as plantas, né? Não era doce como seu sorriso. Doce como seu sorriso. Você podia identificar, observar essa Iracema e pensar, nossa, não vi nada disso. Por quê? Porque aquelas são as impressões de quem está transmitindo aquela mensagem. Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. É uma idealização muito grande. Estamos falando sobre o romantismo brasileiro. É uma coisa assim que é uma mulher que provavelmente não existe. Uma mulher que tinha o hálito que nem a baunilha recendia no bosque. Como se o cheiro dela fosse melhor do que qualquer flor. Mais rápida que a ema selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé, grácil e nu, mal roçando, como se ela flutuasse enquanto ela andasse. É muito idealizado. Alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas, que é para dizer que ela andava como se estivesse flutuando, a nossa Iracema. E você perceba que no romantismo isso vai acontecer. Uma idealização muito grande da mulher e por isso muito subjetivo. Quando a gente ouve no romantismo que é subjetivo, é muito o eu, é muito as impressões do eu lírico, ou do narrador, daquele que transmite aquela ideia, no caso do autor, trazendo todas essas informações em um narrador subjetivo. A descrição objetiva, por outro lado, procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Porque uma coisa é eu dizer, o carro é novo, é um fato, ele acabou de sair da fábrica. Outra coisa é eu dizer o carro é bonito, outra pessoa pode achar feio. É objetivo quando eu digo que é novo, porque ele acabou de sair da fábrica, e é subjetivo quando eu digo que é bonito, porque outras pessoas podem não achar, é uma impressão individual. Outro exemplo, o toca-discos é um aparelho eletrônico utilizado para reproduzir disco de vinil, é composto por uma base sólida, olha aí eu falando uma descrição, uma base sólida, não tem como eu mudar isso. É fato. Geralmente feita de metal ou plástico resistente, também é um fato, não é a minha impressão, com uma superfície plana. Sobre essa base há uma plataforma giratória no qual o disco é colocado. Vocês conseguem observar alguma coisa nessa descrição que não seja fato, que seja uma opinião pessoal? Se ele dissesse o toca-discos é a melhor forma de ouvir uma música, já é uma outra coisa, já é subjetivo. No centro da plataforma giratória, continuando,
há um eixo que permite que o disco gire de maneira suave e estável. Uma agulha ou cápsula fonográfica é montado em um braço articulado que se estende sobre o disco. Essa agulha é responsável por contactar as ranhuras do vinil e traduzir as informações gravadas em som audível. Muito maluco quando a gente pensa sobre... Nós só temos um disco com bastantes furos. Furos não, né? Ali redondo, aqueles espaços, essas ranhuras que do nada reproduzem um som por conta de uma agulha. O aparelho possui um motor que impulsiona a plataforma giratória e controla a velocidade de rotação do disco. Muito parecido com o texto expositivo também, né? É o que eu falei para vocês. A gente tem essa mistura de gêneros o tempo todo. Existem diferentes modelos de toca-discos, alguns com recursos adicionais, como ajuste de velocidade. E já que nós falamos sobre o texto expositivo, é justamente sobre isso que trata esse próximo tópico, que o texto expositivo é uma produção que tem como função principal sintetizar e ou analisar alguma ideia, conceito, teoria ou fenômeno. A gente viu no texto passado que está muito atrelado ao texto... O texto expositivo está atrelado ao texto descritivo. Por quê? Porque ele quer trazer essa função principal, sintetizar, analisar alguma coisa, e ao mesmo tempo precisa descrever essa coisa de alguma forma para que a gente crie essa imagem. Se eu não conheço um toca-discos, eu preciso ter uma noção mais ou menos de como vai ser. Então, desse modo, esse tipo textual auxilia principalmente na identificação, instrução e informação de determinado assunto, sendo muito utilizado por isso em ambientes educativos, como na educação escolar, acadêmica, profissional. E para a gente falar um pouquinho sobre o texto expositivo, a gente trouxe aqui como exemplo 8 curiosidades sobre a história. Tem uma diferença aí, hoje em dia não se usa muito, mas história com H é o fato e a história com E é a ficção. Todos nós adoramos saber curiosidades sobre qualquer tipo de assunto, não é mesmo? O ser humano é um ser curioso por natureza. Olha só. Responda essa informação. Pensando nisso, você já imaginou como era o nosso país na época do descobrimento até chegar aos dias de hoje? Claro que estudamos isso, mas muita coisa não é aquilo que aprendemos na escola. Isso aqui é como se fosse retirado da internet, quando você entra naquele site sobre curiosidades, né? Então ele vai utilizar o tipo expositivo. Se você, como a gente, gosta de obter muito conhecimento, leia as 8 curiosidades da história do Brasil que separamos para os curiosos. O primeiro deles, no descobrimento do Brasil. Quem realmente descobriu o Brasil? Então, ao contrário do que aprendemos, o Brasil foi descoberto antes dos portugueses. Olha como eu estou dando essa informação. Olha como eu estou expondo alguma coisa nesse formato de curiosidade, como se fosse uma enciclopédia. 3 meses antes do descobrimento oficial do nosso país, o navegante espanhol Vicente Pinzón relatou, em janeiro de 1500, ter chegado a um local completamente desconhecido pelos reinos da Espanha e de Portugal, ou seja, nosso Brasil. Então, a primeira curiosidade é justamente sobre como supostamente teríamos tido a visita de um espanhol antes da chegada dos portugueses. Claro que hoje em dia tem um revisionismo, a gente não fala mais em descobrimento, não se descobriu um lugar onde já tinha gente, né? As pessoas já estavam aqui, mas foram os primeiros colonizadores já conhecendo o espaço. Próxima curiosidade, viagem de Pedro Álvares Cabral. A viagem que Pedro Álvares Cabral fez ao Brasil demorou mais de 1 mês. Era justamente a data que eu lembrava, que a chegada, na verdade, a gente viu que o espanhol supostamente chegou em janeiro, o Brasil tem a visita no dia 22 de janeiro. A visita não, né? Que terrível. Não, tem a chegada dos portugueses que colonizaram o país no dia 22 de abril. Ele saiu no dia 9 de março de 1500 e chegou no dia 22 de abril, próximo à região de Porto Seguro. Então chega ali Bahia. Eu acho que é Bahia. Totalizando 45 dias de navegação. Imagine você tendo que cruzar o Oceano Atlântico num navio em 1500. Tivemos aí 45 dias de navegação. Muito, muito, muito perigoso. Terceira curiosidade, lembrando que a gente está falando sobre o tipo expositivo. E vocês percebem que também tem o tipo narrativo envolvido, tem o tipo descritivo, tem o expositivo. Tudo isso ao mesmo tempo. Diversidade de idiomas. Antes do descobrimento, eram falados mais de 1000 idiomas no Brasil. Hoje, apenas 180 deles sobrevivem e 11 são os mais
praticados. Afinal de contas, os colonizadores impuseram a sua língua, impuseram o português, eram obrigados a falar português e acabou substituindo toda essa multiplicidade linguística. A nossa quarta curiosidade, a chegada do telefone. O primeiro telefone foi instalado aqui no Brasil em 1876. Olha só, o primeiro telefone que chegou foi instalado no Palácio Imperial de São Cristóvão, residência da família imperial. Dessa forma, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade no mundo a ter uma linha telefônica, depois de Chicago. Afinal de contas, Dom Pedro era um entusiasta da tecnologia, trazia várias coisas tecnológicas para o Brasil durante o Império. Lá na quinta curiosidade, na independência do Brasil, o Grito do Ipiranga. Todos conhecem o famoso quadro Grito do Ipiranga de Pedro Américo, certo? Então, na ocasião, nele retratada, porém, os cavalos dos cavaleiros eram, na verdade, jumentos. Então, a gente vê aí sempre essa ressignificação em alguns quadros, somente no romantismo, para transformar algum evento em algo muito maior. A pintura com os jumentos não seriam tão icônicas quanto fossem os cavalos, né? Então, contudo, para deixar o ato mais histórico e imponente, o pintor substituiu os animais. E se eu não me engano, não foi só independência ou morte, alguma coisa como laços fora, soldados, as cortes portuguesas querem nos escravizar, por isso a nossa dívida agora é independência ou morte. Alguma coisa, uma variante de um discurso, obviamente, mais simbólico e longo do que só o independência ou morte. No sexto fato curioso, estudos históricos revelaram que Dom Pedro I não declarou a independência às margens do Riacho do Ipiranga por ser um lugar bonito para um marco histórico, e sim por estar com diarreia e por lá ser um ótimo lugar para que ele pudesse fazer suas necessidades rapidamente. Essa aqui eu acho que alguns de vocês já ouviram, é algo que é bastante curioso sobre a história do Brasil, né? Na República do Brasil, carta de Dom Pedro II aos brasileiros. Então, antes de voltar à Europa, Dom Pedro II escreveu uma carta aos brasileiros na qual ele dizia: resolvo partir com a minha família para a Europa amanhã. Ausentando-me, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança e faço os mais sinceros votos para que atinja a sua grandeza e a merecida prosperidade. Isso após, obviamente, a família real ser deposta do poder do Império e o Brasil se transformar numa república, né? Na sequência, o presidente que governou por menos tempo. Entre muitos presidentes que tivemos, Carlos Luz foi o que teve o menor mandato até hoje. Ele governou o Brasil, vejam só, por apenas 3 dias. Então, o presidente do Brasil que menos tempo esteve no cargo só ficou 3 dias. Perceba então como falamos sobre esses fatos curiosos para tratar um pouquinho sobre o texto expositivo. E a gente falou sobre o texto expositivo porque ele está muito vinculado ao texto descritivo. E no final das contas, os tipos textuais eles servem para a gente entender um pouquinho sobre a intencionalidade dos textos, mas ao mesmo tempo a gente percebe que um mesmo gênero textual não vai ter necessariamente só um tipo textual. Lembrando, tipo textual, a gente tem essa estrutura maior, a intencionalidade do texto, e o gênero se encaixa dentro desses tipos textuais que podem ter predominância de um determinado tipo, mas pode também apresentar outros tipos textuais. No caso dessas curiosidades que nós vimos bastante sobre o tipo narrativo aparecendo, o tipo descritivo e o tipo expositivo. Então é importante que vocês tenham consciência dessas estruturas, perfeito? Então a gente falou um pouquinho sobre tipos textuais, tocando em gêneros, temos exemplos e até sobre algumas curiosidades do Brasil, todo dia pensando aí na independência, perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui, espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.